Olá, pessoal! Está começando o 8º episódio do Recapitulando, o podcast do Capítulo Z. Eu sou a Lari Vidal e ao meu lado está a Ana Marquezine. Oi, gente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, que é a literatura independente e o poder das mulheres nesse meio. Isso aí, para esse bate-papo super inspirador, a gente trouxe duas mulheres incríveis para falar com a gente. Então, primeiro temos Milena Silveira. Ela é cofundadora do Loba Festival e ela é gestora de comunicação e de gestão de relacionamentos lá. Então, muito prazer de ter aqui, Mi. E ao lado dela a gente tem Paula Campione. Ela é autora, publicou o livro dela Cadinhos de Histórias, que tá aqui com a gente. E ela também faz muitas outras coisas, então ela é podcaster, estudante de roteiro, enfim. Muito bom de ter aqui também, Paula. Muito obrigada. E também é um prazer dizer que o podcast é gravado na USCS, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, mas a gente só chama de USCS mesmo, porque é mais fácil. E no backstage tem muita gente ajudando a fazer tudo acontecer. Então, muito obrigada, Jaque, muito obrigada, Gu, muito obrigada, Júlia, e muito obrigada, Andrews. E Robson! Eu não sabia Obrigada, que tinha tanta pessoal. gente pra fazer um podcast. Muita muito gente. legal. Precisa. Então vamos para as apresentações, vamos começar falando de vocês. Vamos começar pela Mi. A gente teve o prazer de se conhecer lá na Flip, de 2025 agora em agosto. E a gente pôde conhecer o projeto de vocês, que a gente achou muito especial, a gente ficou apaixonado. E pesquisando um pouco sobre você, a gente descobriu que você é formada em administração, que a gente não fazia ideia. Você fez pós-graduação também em gestão e de operações, então você tem uma carreira consolidada aí no mundo corporativo. E a gente queria saber como que a literatura entrou no meio disso tudo e por que que ela continua com você até agora. Boa. Um pouco assustada que vocês sabem tudo isso. A gente fez nosso trabalho de Mas- stalker. Não, fizeram muito bem. Parabéns pelo comprometimento. Bom, na verdade, quando eu fui prestar a faculdade, eu queria fazer relações públicas. E aí, tenho dois irmãos mais velhos. Um virou e falou assim: não faz isso, você não vai ganhar dinheiro. E o outro falou: Eu se é faço isso que relações você públicas. Não, então, mas é um viés que as pessoas têm, né? Mas Aham. meu sonho, depois a gente conversa sobre. E outro irmão falou assim: segue o que o seu coração mandar. E aí eu fiquei muito na dúvida, eu era muito nova, né? Tava com 17 para 18 anos, resolvi fazer administração, muito aquela coisa do que você não sabe o que fazer, vai lá e faz ADM. Uhum. Então eu fiz. Sim. E, de fato, eu fui construindo uma trajetória olhando a parte de qualidade, excelência operacional, melhoria de processos, no mercado corporativo. Mas eu sempre tive uma conexão com a literatura desde que eu era muito pequena. Meus pais sempre foram grandes incentivadores. Dentro da universidade, eu sempre trocava muita experiência sobre literatura. E eu conheci a Mari Gauer, que é uma das fundadoras também do Loba Festival. A gente é amiga desde o nosso primeiro ano de faculdade. E em 2020, durante a pandemia, a gente sentia muito uma falta de ter conexão com as pessoas de alguma forma. Uhum. E a gente criou um clube do livro que seguia o desafio do Leia Mulheres, né, da página, que é super consolidada nesse meio, para ler só obras escritas por mulheres. E aí a gente Que legal. começou a se conectar com mulheres de vários lugares do Brasil, conhecidas nossas, pessoas que a gente não fazia ideia de onde eram. E nessa época, um colega meu falou que a Mandy estava lançando o primeiro livro dela, a Mandy Castro, que também é cofundadora e presidente do Lobo Festival. E a gente se conectou, lemos um livro dela no clube, começamos a trocar muito ideia sobre literatura, trocava feedback sobre as obras dela, então era uma relação bem gostosa, mas totalmente virtual. E um belo dia a Mandy criou um grupo comigo com a Mari e falou assim: gente, eu tive uma ideia meio louca, eu quero fazer um prêmio literário específico para mulheres, porque eu vejo que muitas vezes, muitas premiações ainda tem majoritariamente a presença de homens, a gente não tem tanta valorização. Sim. E queria saber se vocês topam. Então, foi literalmente uma ideia. Eu falo que é um podcast em áudio, porque tinha 5 minutos e 34 segundos esse Nossa. áudio. Mas foi muito mágico, assim. Então, essa conexão, digamos que com a profissão de literatura, né? Ela veio através desse contato com duas pessoas, mas, de fato, não é minha única profissão, não tenho um trabalho CLT, mas a literatura sempre se fez presente, desde pequena. É muito lindo. E Muito eu adoro o legal. projeto porque a gente tem a visão de que a literatura é algo meio solitário, você faz sozinho, Uhum. enfim. Esse tipo de projeto faz com que ela seja coletiva, né? Exato. Então eu acho muito bonito. Muito legal. E acho que até a gente estava conversando um pouco antes, né, de começar aqui a gravação. O meu TCC na faculdade foi sobre o fenômeno de leitura compartilhada. Então, de Uhum, fato, eu sim. acredito muito no poder.
E acho que num ambiente onde as pessoas estão cada vez mais, às vezes, se distanciando, então tentando se reconectar, a literatura, ela pode ser uma forma de fazer isso também, né? Então, Sim. Sim. real. Recentemente a gente fez um podcast também com meninas que fazem lives literárias. legal. E é um fenômeno muito. É da geração Z e é um fenômeno Sim. muito diferente, Uhum. porque eu não conhecia antes, pra ser sincera. E as pessoas se juntam numa live e leem, cada um lê o seu próprio livro, mas você tá ali em comunidade. Então é muito engraçado como as pessoas Legal. movem, né, alguns pauzinhos, algumas situações pra realmente fazer. É coletivo, né? Acontecer, né? Dividir esse Pra momento. fazer ser coletivo, é muito Sim. legal. Muito bom. Paula, e agora sobre você. Eu fiquei muito impressionada também fazendo o meu trabalho de stalkear a sua história, quando eu vi que você é matemática e também tá no mundo da literatura. Porque Exato. quando eu comecei no mundo profissional, eu também comecei como mecânica industrial e mecatrônica. Então eu tenho um passado um pouco sombrio aí atrás que eu sou formada. Traumático, talvez? Um pouco traumático. E aí, depois eu migrei, né, pro jornalismo, que é onde eu tô hoje. E agora a gente tá aqui nessa mesa de podcast falando Você sobre literatura. viu? Então, é muito legal como a vida não é linear. Não. Então, não segue um processo padrão, né, pra gente chegar ali em determinada ocasião, fazer o que a gente tá fazendo agora. Então, conta pra gente, como que você foi de matemática pra escrever o seu livro? Conta todo esse processo, como que você chegou na literatura? Com certeza. Muito obrigada pela sua pergunta, Lari. Posso convidar vocês para a gente revisitar também a Paula criança, assim como a Mi Claro! falou, e aí a gente vai caminhando junto? Claro. Porque eu acho que, como você trouxe, não existe uma linearidade Sim. nessa trajetória. E eu acho que a matemática e a escrita, elas são até universos e fenômenos que podem se apoiar, sabe? Eu acho Sim. que a gente também, quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo que a gente é uma grande colcha de retalhos, né? E esses retalhos parece que vão dando corpo para quem a gente é. Então, quando eu começo a me entender assim como uma pessoa que gosta de livros, de leitura, eu tô lá no fundamental, né? Então, eu falaria que, sei lá, perto da primeira, segunda série, até a oitava série, isso vai ficando um pouco mais forte. Eu venho de uma escola que ela tem um formato, uma abordagem socioconstrutivista. Então, ela focava bastante em escolher um objeto disparador no ano e associar com que todos os trabalhos fossem relacionados a esse Legal. objeto. Então, eu Nossa. lembro na terceira série que a professora escolheu rio, águas. E aí, por exemplo, naquele ano, uma das leituras que ela fazia em grupo era Robinson Crusoe. Que é um livro pesado, é um livro denso, mas é um Sim. livro assim que trabalha bastante o relacionamento do homem, principalmente com a água, porque o cara é um náufrago que vai navegando, encostando em vários lugares e tendo vivências de uma pessoa, né? Conforme ele vai passando pelas pelas costeiras de vários países ali. Então tem toda essa vivência essa interseccionalidade, assim, do conhecimento que eu vejo que a escola ela pautava. E aí eu me vejo na quarta série lendo Bolsa Amarela, da Lígia Telles, na quinta série, sexta série, o professor de história ele puxa a história da riqueza do homem para a gente estudar enfim, qual o relacionamento do homem com a moeda, com a criação do dinheiro e tudo mais, e a gente escrever resenhas e rasuras sobre esses conteúdos, né? E aí eu me vejo, aí me vem uma memória assim mais concreta, mais palpável, né? De eu lá perto da oitava série, lendo primeiras histórias do Guimarães Rosa. A professora de português, ela nos convidou a fazer resenhas de cada um dos contos desse livro. E a edição que eu tenho tá até marcada, sabe, conto a conto, assim, que eu lia. E eu me lembro, gente, de eu debruçada na minha escrivaninha, lendo esses contos e não entendendo absolutamente nada. Só que, só que assim, eu estava tão encantada com o desafio de tentar entender. E depois, no movimento da aula, quando a professora ela esclarecia os fatos e ela relia trecho a trecho, e eu conseguia entender que aquilo virava uma chavinha em mim, e eu queria ler o outro. Então, assim, se você me perguntar sobre os quase 20 contos que tem esse livro, muitos deles ainda vão me remeter a alguma coisa na memória, especialmente a terceira margem do rio, que é um conto que um pai cria uma canoa e vai morar no meio do rio.
sabe? E aí Sim. toda a relação toda a reação, na verdade, que isso gera na família, assim. Então eu tenho uma infância, uma visualização de uma infância que foi muito permeada pela literatura, e eu agradeço muitíssimo meus professores, que se eles pudessem estar escutando isso agora, eu queria poder dizer para eles, assim, que a influência deles, a importância deles em ter colocado esse desafio para mim, aos 10, 11, 12 anos, me fez hoje uma pessoa não só leitora, mas muito ligada ao ofício da escrita, assim. Sim. Então, é um imenso agradecimento. Mas a gente não é uma coisa só, né? Então, assim, da mesma forma que eu tinha esse relacionamento com os meus professores, esse encantamento que esses professores me davam pela literatura a partir do desafio, vem aí a Paula que também gosta do desafio da matemática. Então eu acho que, na verdade, eu gosto de ter bons relacionamentos, porque eu ficava conversando com os professores e ficava perto deles, e eu via que eu também tinha um lugar ali na matemática, especialmente porque eu gostava muito da professora, a Fabiana. Então ela dava os desafios de matemática e eu queria resolver. E aí eu me vi fechando a 8ª série ali nos meus 14 anos, com uma pessoa que se entendia e gostava muito bem desses 2 universos, assim. Eu acho que eu começo por aí. Posso legal. continuar mais, mas a gente pode mudar a pergunta e depois eu conto Tá mais. bom, tá bom. Nossa, mas muito legal a história. Muito bom. Dá um livro, E inclusive. Dá um livro. Daria um livro, é quase um audiobook. É. Com certeza. E os professores, eles têm esse papel, né? Querendo ou não, Super. se você não gosta de um professor de uma matéria, acaba que lá na frente você pode não gostar daquilo só porque não foi construída essa relação. É muito engraçado, ainda mais como as crianças, né, sentem isso. Porque se você tem um professor que é muito legal de matemática, eu odiava matemática. Mas o Cirso era tão legal que eu gostava. Eu gostava das aulas do Cirso. É uma experiência, né? O ensino, ele é uma experiência de afeto. E não é só de afeto no sentido de carinho, mas no sentido de, tipo, o professor, ele vai te afetar. Sim. E você vai ser afetado por ele. Com Então, é um certeza. relacionamento. Nossa, certeza. Aprender é um relacionamento, né? Com Você certeza. aprende a partir de um relacionar-se. Então, E quem tá ouvindo agora vai estar pensando, por que ela não é psicóloga, ela é matemática? Verdade. Mais São uma tantas pra lista. vocações. Mas eu lembro que eu era assim com química. Eu adorava minha professora de química. A primeira aula que eu tive de química, eu saí pensando, nossa, acho que eu vou fazer faculdade disso. Só que aí no ano seguinte, já foi minha matéria que eu menos gostava. ai, Trocou o professor? Trocou. sim. Ela Tá saiu. explicado, né? É Foi uma triste. relação mesmo. Mas é muito isso, é verdade. Sim. E, Paula, a gente queria saber também como é que você conheceu o Loba. Como que começou essa história? Nossa, a Essa história, relação viu? E também. aí, como é que eu. Nossa, eu vou tentar. Vou chegar no Loba, mas antes eu posso contar também umas partezinhas. Claro. Só pra dar aquele sabor, entendeu? Pra vocês entenderem como que eu chego no Loba. Ah, E como sim. que essas mulheres aqui maravilhosas me constituem. Quando eu saio do ensino fundamental, pulo pro ensino médio, eu sigo influenciada ali, permeada por esses 2 tipos de conhecimento que me envolvem, mas eu decido pela matemática. E aí eu Sim. vou para a faculdade de engenharia e, posteriormente, eu me formo e licencio em matemática. Eu me torno professora através de um programa de formação de lideranças no Ensina Brasil. E aí eu vou para Caruaru. Trabalho 3 anos numa escola de ensino público e vou dar aulas lá em matemática. Paralelo a isso também, entendendo que eu tinha essa curiosidade, esse sabor pelas histórias e especialmente pelos relacionamentos na minha vida, começando pelos meus professores, mas também uma admiração que eu tenho latente pelos meus pais, enfim, pelos familiares, eu vou escrevendo. E, gente, esse é um segredo, assim, que eu tenho até comigo mesma, porque nem eu me dei conta, não sei se vocês têm isso na vida de vocês, nem eu me dei conta de que eu escrevi tantos anos corridos. Porque eu escrevia num blog, eu escrevia num diário, mas o blog era privado, só eu lia, e o diário também só eu lia. De alguma forma, eu acho que eu tentava, quando eu era mais jovem, esconder até de mim que eu já queria e gostava de escrever. E eu fui me entendendo como uma pessoa que podia assumir isso de ofício muito mais tarde e com uma contribuição de algumas pessoas que estão aqui nesse lugar. E eu vou chegar lá. Eu vou chorar, alguém me traz. E daí eu ingresso para ser professora lá em Caruaru como professora de matemática.
Mas é muito curioso como, quando uma coisa é para estar perto da sua vida, ela te atravessa, ela chega até você. Então, eu fui a professora de matemática que, quando eu escrevia, fazia uma avaliação, a gente apelidava essa avaliação de raio-x, e eu tinha que corrigir, eu escrevia bilhetes para os meninos. E os meninos podiam me responder na prova. Tinham perguntas abertas para eles escreverem, assim. Na época da pandemia, é engraçado que você trouxe até a parte da gente fazer videochamadas, né, para ler. Sim. Na época da pandemia, eu lembro de me juntar com um grupo de estudantes muito queridas, que eu tenho contato até hoje. Então, a Gabi, a Gi, a Ju. E a gente entrava no Google Meet, fazia uma videochamada para a gente ler juntas, em silêncio. E ficava. Então, assim, eu sem querer e querendo, eu fui Sim. mais que uma professora de matemática. Eu acho que eu entrei um pouco nesse lugar da literatura, até com os meus próprios alunos, assim. Eu cuidava também de um grupo de 15 alunos, fazia uma tutoria com eles, e uma das coisas que eu entregava para eles lerem, eram livros que eu tinha e um caderninho que eles podiam registrar as percepções deles com as leituras, ou que aquilo que eles tivessem sentido com os livros. Então, tudo isso para dizer que todos esses movimentos da leitura que eram silenciosos para mim, começaram a se revelar quando eu vou ficando, já avançando na vida adulta, depois de ser professora, depois de entender que a literatura estava me conectando com as pessoas. Sempre me conectou, mas em alguma forma eu fui sentindo isso conforme eu fui vendo as pessoas aprendendo e fui trocando, né? Acho que quando a gente vai vendo alguém se desenvolver, a pessoa, ela se desenvolve do seu lado, você vai aprender. Acho que quando eu senti na pele os estudantes aprendendo e a influência da literatura, eu me lembrei dos meus professores. Fiz um resgate de tudo aquilo que eu contei aqui para vocês. Sim. E aí eu decido, então, num movimento bem laborioso, assim, de recolher tudo aquilo que eu construí desde quando eu era criança, de começar a juntação de textos. E aí eu vou juntando os textos que formam e consolidam o Cadins. Vou reunindo também junto com roteiros de podcast que eu assumo depois da sala de aula, um podcast bem artesanal, assim, super tímido. E, e, e aí, com isso, eu me deparo em 2024, consolidando ali o meu primeiro livro e indo publicar ele. Mas assim, gente, ao mesmo tempo que você constrói toda essa obra, você entra num lugar, não sei se vocês já se entenderam assim na arte de vocês. É um lugar também um pouco dolorido, difícil, porque você tem que mostrar um lugar muito íntimo seu, né? Sim. A autenticidade, Sim. ela puxa para a vulnerabilidade. Então, assim, para eu assumir que eu ia publicar um livro, foram dias e dias bem corroídos, somados à pandemia, que vocês já podem imaginar que é Sim. um lugar, é um momento muito desastroso para Muito. a humanidade. Então, assim, eu estava confusa e nem entendida se era isso mesmo que eu queria. E aí, acho que me puxada a mim mesma, assim, pela força do não tenho o que fazer, é isso, é o que precisa ser feito. Ao mesmo tempo que você se duvida, existe ali uma voz que te puxa, né? Alguma coisa que Sim. fala, você tem que ir. Eu fui recolhendo, parece que eu fui me recolhendo todos os meus ossos, fazendo uma alusão ali à mulher que se corre com os lobos, para montar o meu esqueleto ali, me entender naquele lar psíquico que é a escrita. E aí eu formo o Cadinhos de História. Mas assim, publico ele ainda tímida, não sei fazer marketing, não sei trabalhar esse lado, então eu não sei muito bem elaborar como que eu vou lidar com isso. E aí eu decido, eu falo, não, eu preciso encontrar outras pessoas, porque eu tô com medo. E aí eu vou atrás de concursos, ou enfim, buscar outras pessoas para eu me apoiar, uma rede de contatos. Eis que surge, né, nessa busca pela internet, um site super colorido que fala que vai. É um festival. Eu não sei se vocês já se nomeavam como festival, mas era Loba, né? Era Loba já. Era Loba.
que tem a função, assim, a finalidade, o desejo de oportunizar, de fomentar a literatura feminina. Nesse lugar que, muitas vezes, de entrada para mulheres que ainda que precisam criar, né, esse reconhecimento, essa legitimidade. E aí, sem pensar duas vezes, eu escrevo um conto que não tá nem no Cadinhos, é um conto que é posterior, que vai vir no próximo livro. Eu escrevo um conto e falo, tá, esses vão ser meus 2 movimentos para esse ano. Tenho muitas outras coisas para dar conta, mas eu preciso mover nesse sentido. E aí eu me inscrevo para o Lobo em 2024 e tenho a felicidade de receber a notícia de que o conto foi semifinalista. Isso foi muito legal para Que mim. legal. Muito, Muito muito, bom. muito, muito. E aí começa, a gente pode falar mais. Eu acho que eu vou parar por aqui, daí que eu já falei Acho que bastante. sempre receber autoras é difícil, né? Que vocês têm o dom da palavra. Sim, então... Nossa. uma palavra. Perdão, gente, podem me interromper, por favor, se Não, se imagina. sentir Eu que... tava tão presa aqui na Eu história. Nossa, eu Ah. também. que mas é aquilo que a gente falou antes, né? Que não é um processo linear e a vida vai levando uma coisa a outra. Quando é para ser, as coisas vão acontecendo. E olha que Verdade. legal. A gente tem o seu livro aqui na mesa hoje, é a oportunidade de várias pessoas conhecerem, né? Não só o seu trabalho, mas esse lado mais íntimo, né? Mais Que pessoal. é muito espetacular, mas ao mesmo tempo é muito assustador, porque como você falou, histórias do seu diário, do seu blog pessoal e que você tá abrindo para o mundo. Então, é, é, é algo muito bonito, né? É uma oportunidade de embelezar a vida de outras pessoas. Então, é legal ver desse ponto de vista. Que lindo ouvir as duas falar. Adorei. Agora a gente conheceu já vocês um pouco. Vamos começar a falar do Loba. Eba. Bom, a gente sabe que ele surgiu com esse propósito de dar visibilidade às É. mulheres no meio literário, mas ele também é uma comunidade muito grande, com essa rede de apoio mesmo que você comentou. O festival se tornou muito mais do que só um festival, né? Ele é uma família para vocês. E eu queria saber como que você se sente sabendo que ele consegue transformar histórias assim. Que eu vi que você estava olhando para ela contando a história toda, com os olhos brilhando. Sim. É. Isso é muito engraçado, porque acho que uma das perguntas que eu mais recebo das pessoas, assim, de familiares, conhecidos, é como que você se sente de ver o lobo onde ele está. Sim. E ao mesmo tempo que é uma felicidade, acho que muito grande de poder estar por trás de um projeto como esse, é muito reconhecer que a gente não estaria aqui se não tivesse pessoas como a Paula, como vocês que também fizeram esse convite pra gente estar aqui hoje, que acreditam na potência. Então, eu sempre tenho uma mentalidade de que toda transformação ela é muito coletiva e toda ação ela é muito coletiva. Não tem nada que eu, Mari e Mandy fizemos que foi sozinho. Então, a gente teve sempre parcerias, a gente teve pessoas que confiaram, a gente teve pessoas que compartilhavam, mesmo sem saber direito o que era o Loba Festival no início. Mas acho que essa rede de apoio ela sempre foi muito importante. Mas eu não deixo de me emocionar. Eu acho que cada vez que a gente cresce mais e a gente vai vendo os nomes que a gente consegue trazer para o festival, os apoios que a gente vai conseguindo capturar também nessa jornada, não deixa de, acho que, retornar para esse lugar da Milena, leitora, criança, e falar, nossa, eu li os livros e pensar, vai, algum dia eu quero escrever um livro. E não que eu tenha abandonado totalmente esse sonho, mas de ver que talvez eu consegui mais junto da Sim. nossa equipe. A gente conseguiu mais, a gente conseguiu estar em um espaço que é um festival, ele tem uma premiação na marca, ele tem ações de distribuição, então a gente se conheceu na Flip, que era uma ação que a gente estava pela primeira vez com uma bancada nossa para levar obras de autores que não conseguiriam estar lá fisicamente também. E não deixa de emocionar. E eu acho que isso é muito porque a gente vê muito propósito no que a gente está fazendo. Então, eu, a Mari, a Mandy, a Ana, a Isa, a Morena, a Kate, todo mundo que trabalha, a gente trabalha pelo propósito, porque a gente tem muito amor pelo que a gente faz. E acho que isso é o que reverbera e faz o Loba ser o que ele é também, né? Eu nem lembro agora se eu respondi o que você perguntou. Não, respondeu, super. Eu entrei na minha própria história aqui. A gente Eu tava esqueci. assim, ó, continua. Tá bom. Mas, É mas muito tem que ter gostoso. muita paixão mesmo. Porque, querendo ou não, vocês também têm as vidas de vocês profissionais de Exato. de outras áreas, enfim. Mas eu acho que é isso mesmo que motiva, né? Você saber que você tá ali, você chegou ali em algum lugar, você tá conseguindo fazer a diferença na Exato. vida das pessoas, é muito bonito isso. Exato. Eu acho que a gente E sente olha um a pouco isso potência, às né? vezes, né? É. De tá... Eu imagino.
É muito legal Sim. mesmo. Sim, e a potência, né, que você comentou, que nem a Paula tá aqui como Testemunha. testemunha. Sim. É, porque Total. você sente de pertinho. E Paula, virando a pergunta pra você agora, Claro. como que você comentou como que foi o processo de escrita do seu primeiro, de publicação, que foi um processo mais dolorido, de vulnerabilidade, mas e agora você sabendo toda essa rede de apoio que existe, graças ao Loba também, como é que você sente que vai ser para as próximas obras? Você acha que agora tem um colchãozinho mais Ai, confortável ali adorei pra essa você? Eu metáfora. gostei também. Rolou é um super colchãozinho. Pra você se sentir confortável pra dar os passos. Ou cochilo, né, se a gente seguir a ideia do Olha, colchão. com certeza, uma vez publicado o Cadinhos de História, quando eu começo já na escrita do segundo livro, eu acabo me deparando com momentos de: "Ai, é isso mesmo?", sabe. Eu acho que quando a gente tá na toada do dia a dia, não sei se vocês têm a sensação, mas de fazer aquele pouco, ou às vezes aquele mini pouco, como uma amiga minha já sabe, aquele pouquinho por dia, muitas vezes parece que é um pouco nebuloso, não faz tanto sentido, assim. E aí quando eu lembro da minha trajetória em 2024 e eu lembro do processo de ter escrito o conto, ter enviado para o Loba e de repente eu estava em São Paulo, num festival que era o eh, Quem Conta as Histórias que Você Lê, né, que foi o primeiro evento Foi o lá em São primeiro Paulo, na evento. Livraria da Ah. Travessa. E aí eu me vendo sendo legitimada como semifinalista de um conto, sendo que, né, é a primeira na verdade, esse livro eu posso contar depois, mas, assim, na escola que eu estudei, eu escrevi também um outro livro, então Que eles legal. motivavam as crianças também a escrever um livro, eu até publiquei um livro interno lá na escola, mas como uma grande, acho que conquista desse recolhimento de várias Paulas que eu sou, é o Cadinho de História, mas aí eu recebo essa legitimação do Loba logo em seguida com um conto, depois. E aí eu me sinto acolchoada, eu acho que esse é um termo, assim, eu me sinto entendida de que a minha contribuição, ainda que seja um grão de areia frente a todos os outros grãos de areia de todas as outras autoras, a gente permite engrandecer todas as histórias, sabe? Oportunizar espaços. E desde que eu conheço as Meninas do Loba, as meninas não, as mulheres do Loba e toda a construção do festival, eu vejo que é essa gana, essa vontade, essa ânsia por oportunizar esse espaço, e especialmente a entrada de autoras, que era Sim. exatamente o meu lugar, assim, um lugar totalmente por mais que eu tenha toda esse afinco com a literatura, eu tenho muito a aprender. Assim, o Cadinho de História, ele é o começo, o podcast é o começo, os novos textos é o começo. Mas que legal estar nesse espaço que vai fomentar a escrita feminina, vai valorizar a escrita Sim. feminina e com certeza vão ter mulheres que vão estar abertas a trocar com você. Então, isso eu acho que é muito importante, acho que te fortalece para você permanecer nos dias que as coisas ficam um pouco mais nebulosas, sabe? E se eu Muito legal. pudesse que fazer um comentário também frente a isso que você falou, eu acho muito engraçado que às vezes a escrita você coloca no papel, você coloca na internet, onde quer que seja, e depois que você envia, publica, enfim, coloca isso pro mundo, pode parecer que talvez você não consiga. Não é tão tangível você ver o retorno que as pessoas vão dar, né? Mas é muito legal, acho que a gente ter acompanhado não a sua história, como de várias outras autoras, que fazer esse movimento de participar de uma premiação, várias delas, várias vezes eu recebi e-mail, tipo, eu nem achei que eu ia chegar até aqui, eu só publiquei para me dar coragem. Então é um movimento muito intencional e eu sempre falo que às vezes é difícil, através da escrita, você saber o impacto que você traz para a vida das pessoas. Mas eu vou contar um caso que eu acho que é legal. Meu noivo, ele trabalhou na primeira edição do Loba, né? Ele foi um dos voluntários. E ele leu o livro da Paula, acho que essa história ela sabe. Ele tem um apego muito grande pelos avós dele. E ele sempre quis fazer uma tatuagem em homenagem aos avós. E por conta da literatura do livro da Paula, do Cadinho de História, não vou falar o porquê, acho que vocês vão ter que ler pra descobrir. Mas mexeu em um lugar dele que ele finalmente criou coragem. Esse sábado ele fez uma tatuagem em homenagem aos avós no Nossa! braço. Caraca. E nem sempre acho que o retorno ele vai ser tão tangível. Tipo, eu sei que ele te mandou mensagem pra contar, e eu acho que isso é muito legal da gente valorizar a escrita brasileira, principalmente, de mulheres. Eu vou fazer esse recorte muito por Sim. vários vieses que eu tenho, vários valores que eu defendo.
Mas são pessoas que você consegue conversar, que você pode mandar uma mensagem no Instagram, de trocar e de ter esse contato além do livro. Então, acho que esse impacto, ele não vai causar só com a história que você está lendo, mas ele vai conectar com a história das pessoas. E acho que isso é muito legal. Acho que toda obra, ela de fato tem seu valor, porque ela vai dialogar com alguém, de uma forma ou de outra, né? Sim, E, ai, desculpa, posso só fazer um comentário? claro, É muito, muito, muito. claro. É muito legal, porque às vezes no escurinho da nossa produção do ofício, quando você se esconde, parece que você até se encaverna, não sei se vocês conseguem até imaginar, tipo, coloca um manto ali e a pessoa vai produzir. Você não acredita que aquele volume, aquele material da escrita, que é um volume muito autêntico, vai de alguma forma refletir. Na verdade, eu acho que eu nem escrevo pensando que vai refletir. Eu só preciso tirar de mim, dar vazão a uma coisa que me puxa, que não tem para onde sair a não ser pela ponta dos meus dedos. E quando eu vejo, tá contribuindo, tá acessando, tá se ligando, se conectando, se capilarizando com a vida de outras pessoas, né? Então, assim, a capacidade de capilarizar da literatura é um negócio. Sim, é muito bonito. Teve um festival que a gente foi, me fugiu o nome do autor que falou isso pra gente. Enfim, se eu lembrar até o final do podcast eu falo. É Marcos? Marcos do quê? Não lembro. É Martins? Marcos Martins, Marcos Martins. Martins. É isso mesmo. Ele falou assim pra gente que um livro na estante, ele brilha, mas quando a pessoa lê, esse livro ilumina. E eu achei isso tão bonito, sabe? E é Verdade. exatamente isso. Você tá ali escrevendo, você não tem a dimensão de como que essa obra vai iluminar outras pessoas, que nem iluminou o noivo da Mi. Então é muito bonito isso, porque mexe nessa. Tem obras que são obras da nossa vida. E essa pode ser a obra que você escreveu e pode ser a sua obra que eu li, que foi a obra da minha vida. Então, Verdade. tem um poder muito forte nas pessoas. Isso é muito legal. É muito bonito. Gente. Adorei essa frase É desse muito. autor. Me marcou muito. Uhum. E quando a gente tava gravando, o Andrews, que é o da produção, tava lá. E eu que tava entrevistando ele, eu falei, nossa, que frase linda, né? Aí eu fiquei impactado. Isso vai ter que entrar na capa na capa da reportagem. Deu vontade de tatuar É também. lindo Tatuar. mesmo. Mas Legal. muito bonito mesmo. Agora, mudando um pouco de assunto, né? A gente vai falar um Sim. pouco das redes sociais, enfim, o cenário que a gente vive atualmente, né? Que é todo mundo muito conectado. Vocês acham que as redes sociais elas surgem como uma ajuda para dar destaque a essas pessoas, todas as autoras, as mulheres, toda essa representatividade que vocês fazem? Ou vocês assim, sentem que ainda existem muitas barreiras? Vocês acham que. O que vocês percebem de positivo e de desafiador de estar ali nas redes sociais? Boa. Falando sobre isso. Quer que eu comece? Você tem mais tempo pra pensar? Você que sabe, posso começar. Então vai lá. Olha, eu acho que o volume de informação e a capacidade que a rede social tem de fazer chegar as informações é extremamente benéfico. Uhum. Eu acho que, assim, na época que eu lecionava, ali, durante a pandemia, um pouquinho antes, eu tinha 2 alunas que estavam desenvolvendo um Instagram e depois continuaram desenvolvendo, se empenhando em, um Instagram de livros, né, que elas Legal. faziam as resenhas dos próprios livros delas. Então, assim, eu acho que especialmente para essas gerações de agora, né, a Z, que a gente tá falando tanto, eu acredito que é muito importante esse canal, assim, não Sim. para você se comunicar, para você estar no mundo, é muito importante você estar na rede social, para você ter essa rede de contato, assim. E também acho que conseguir acompanhar, conseguir conhecer, conseguir chegar nos lugares. Então eu vejo como algo extremamente benéfico, mas como também eu acho que toda, ferramenta que a gente utiliza, a gente precisa ter um pouco de, como eu posso dizer, assim, cuidado. Eu acho que também o excesso, né, a gente tem lidado também aí, estamos vendo o aumento de estudos que causando, que a partir do uso exacerbado das redes sociais, isso vem causando mais volume de estresse, de ansiedade e tudo Sim. mais. Então, eu acho que especialmente para a geração que está se Uhum. formando, que está tendo córtex pré-frontal se desenvolvendo, né, as funções, a gente ainda está se Sim. desenvolvendo até os 20 e tantos
poucos anos, 21, 24 anos, eu acho que vale a pena talvez ter esse pouco de essa cautela, esse olhar para não migrar também totalmente do seu mundo, especialmente da escrita e o desenvolvimento do seu próprio ofício, da sua arte, todo para o digital, né. Eu Sim, acho que cabe tem essa dualidade, né. sim. Tem que ter o equilíbrio, né? É. Boa. Bom, você deixou agora pra mim ter que complementar, é a parte difícil, mas eu concordo muito. E falando com várias autoras, assim, que estão publicando de forma independente, a rede social acaba sendo uma plataforma muito boa para divulgar a obra. Sim. Então, você faz conteúdos que conectem com a sua obra, mas você não fica postando só a capa do seu livro. Então, acho que você tem estratégias para usar a rede social que está aí conectando diversas pessoas, diversos lugares do Brasil e até do mundo. Então, de fato, ela é uma ferramenta, quando você olha no viés da autora, que pode ser uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de você ter um retorno talvez rápido do que as pessoas estão achando do seu conteúdo, da tua escrita. É uma forma das pessoas terem contato com novas obras e trocarem, acho que, muito sobre a literatura e talvez a gente fomentar, porque a gente tem a própria pesquisa do Retratos do Brasil na Literatura, onde a gente vê, há alguns anos, né, uma diminuição drástica do número de leitores. Sim. Então, acho que é muito talvez esse cuidado também. Eu vejo livros que eu quero ler, mas eu tento também balancear meu uso de redes sociais, meu contato com a literatura. E nem só você é a pessoa que vai defender o livro impresso, mas a gente tem audiobook, a gente tem e-book. Eu ainda acredito muito que todo mundo tem a conexão com a literatura de alguma forma. Sim. E se fala que odeia, eu não gosto porque teve algum trauma, não encontrou a obra Sim. certa. Eu ainda sou Sim. muito. Eu creio muito ainda nessa ideia. Mas eu vou pegar um pouco nesse lado de cautela também. E muito, acho que um pedido do cuidado do que a gente está lendo, do que a gente está consumindo, não tomar aquilo como verdade. Então, acho que nessa era também de acesso a informações de uma forma muito rápida, às vezes a gente só consome e toma aquilo como verdade. Então, é importante a gente exercer esse lado muito crítico. E também ter muito cuidado quando a gente for crítico com alguém em redes sociais. Sim. Não sei se vocês já passaram por alguma oportunidade. Oportunidade não, né? Mas por alguma vivência dessas. Do que a gente fala muito de cancelamento. Então, Sim. quando você tá na rede social, você tá atrás de um celular, de um computador, e é muito fácil você criticar aquele trabalho sem ter profundidade no que aquela pessoa tá jogando pro Uhum. mundo. Então, eu vejo muito essa conexão com o Zilo, não só o impacto que a rede social tem, né? Igual você comentou, mas também desse cuidado quando a gente está interagindo. Acho que esse afeto nessas trocas que a gente tem. Então, acho que uma crítica, ela sempre pode ser muito boa, se ela for construtiva. Mas acho que é muito perigo dessa era de cancelamento. Então, no Loba, a gente defende muito essa questão do diálogo. Então, acesse a literatura como uma forma de você ter contato com outras realidades e você ter essa forma de diálogo efetivamente. E a rede social, ela é uma ferramenta ótima para você ter esse diálogo com diversas pessoas. Então, acho que só esse reforço da forma que a gente se comunica, né, de fato. Uhum. Total. É isso mesmo. E a gente vê muitos autores agora indo para as redes sociais, tanto para divulgar quanto para conversar com o público mesmo, criar Uhum. essa conexão. E vocês acham que isso tá ajudando a geração nova a criar interesse por literatura? Vocês conseguem enxergar, tipo, uma maior presença dela nesses movimentos, por exemplo? Uhum. Como é que vocês enxergam as pessoas mais novas, assim? Eu vejo que tem bastante, acho que não só em redes sociais, mas algumas feiras que a gente participou esse ano para venda de livros. E era muito legal quando a gente via chegar às vezes famílias, então o pai falava assim: "Ah, você pode escolher um livro". E aí calhou de algumas vezes a autora estar na bancada na hora, e aí gerava essa conexão. Então a pessoa conseguir conhecer a autora Nossa. é um acho que é uma conquista, é um momento que pra mim deve marcar tanto a infância dessa criança, porque eu lembro Sim. quando eu era criança, eu queria muito conhecer as pessoas de quem eu lia aquelas obras. Então, eu acho que quando você vê alguém e fala: "Meu Deus, a Paula é a Paula, ela é uma pessoa, eu tô vendo, eu tô conseguindo conversar, eu posso pedir um autógrafo". Eu acho que Sim. essa troca presencial é muito importante. Então eu tô falando de, feiras menores que o Lobo participou, mas a gente Uhum. tem bienais rolando em vários lugares. E eu já participei de algumas, e você vê de fato jovens assim fazendo fila para esperar para pegar autógrafo, para tirar uma foto.
Claro, tem toda a questão de status que vai postar na Sim. rede social, mas de fato, eu acho que É. tem essa questão de conexão em algum lugar. Com certeza. E na rede social, acho que às vezes é muito desse lugar também. Então, eu vou postar uma resenha de um livro que eu li e a autora curtiu ou comentou. Nossa, gente, é uma coisa que parece que você É ganhou na muito Mega legal. Sena, assim. Sim. Uhum, Fui é reconhecido. verdade. Exato, você se Sim. sente visto. E para o autor e Sim. para a autora também é muito importante, né? Eu falando por autora, mas pelo que eu converso, sempre falam que é muito importante, de você também ver a pessoa que está por trás da leitura da sua obra. Então, eu acredito que sim, a gente pode usar muito essa ferramenta de redes sociais ou para conectar a juventude com espaços que também vão ser físicos, então para divulgar bienais, divulgar autores que vão estar lá Sim. e gerar, acho que muito dessa troca. Ou a pessoa seguir, às vezes, uma autora independente e poder conversar com a Paula e ver que, na verdade, você também quer escrever, mas tá tudo bem se você não quiser ser só escritor, você também pode ser matemática. Sim. Então, acho que É muito tirar Exato. legal. Nossa, esse total. padrão, né, que às vezes a gente acha que a gente tem que escolher uma carreira pro resto da vida, né? Sim. Então, Nossa, essa conexão é muito legal. Eu lembro, eu tenho uma memória legal disso. Eu era menor, né? Eu lia muito Paula Pimenta. ai, também. Hum. Eu amo Clássico, né, ela. das Clássico. meninas. Fazendo meu filme. Foi o livro da minha vida. Ah, Olha, Ah, muito que legal. foi legal. o livro que fez eu me apaixonar por ler. Que legal. E Que bonita. interrompi só a Você história, já mas conheceu ela, amiga? nunca conheci Ela é ela. muito fofa. Ela deu entrevista pra Ah. gente. Ela é muito. É, E aí, Ah, eu que era pequenininha, eu legal. sempre fui muito tímida. Então, eu tava indo pra essa sessão de autógrafos, foi na Bienal, inclusive. Uhum. E eu tava tipo, nossa, tô nervosa, não sei o quê. Aham. E chegando lá, é muito legal. É muito diferente, não era nada que eu imaginava. Não é só entregar o livro, ela assina e acabou. Tem uma conversa ali, e eu lembro que eu me abri total. Minha timidez foi não sei pra onde. E eu falei um monte com ela. Melhores Minha mãe falou, amigas. nossa, filha, o que você tanto conversou com essa mulher? Que E eu lembro legal. também que eu não tirei foto, não fiz nada. Eu só aproveitei o momento. Ele é muito importante, esses momentos. Que legal. Que Que história bonito. bonita. Muito É legal. E mesmo. que invejável pra vários fãs de Paula também. Sim. E eu não tenho uma foto, mulher. E no- Tudo bem, fica na sua Ah, memória. A mas gente tá na acredita. A gente memória. acredita, É verdade. A gente acredita. acredita, exato. Que legal. E, Mi, você falou que você também tem essa vontade de escrever. Uhum. E eu queria perguntar pra vocês, como que é essa diferença de você ser gestora, de você ser escritora, de vocês estarem ali do cada lado diferente da literatura? Você já sinalizou que você tem um gostinho também. Como é que é pra vocês Uhum. esses dois lados da moeda e o que você O que vocês aprendem uma com a outra, o que né? vocês Qual que... aprendem, o que Legal. você quer fazer pra poder passar um pouquinho pro outro lado da moeda e escrever também? Legal. Bom, eu sempre tive vontade de escrever. E eu lembro que quando eu era criança, eu escrevi um conto que era de fantasia. Mas infelizmente eu não salvei, não imprimi, então assim, é uma tristeza. Mas eu lembro que eu sempre fui muito criativa. Eu sou aquela pessoa que sonha e você vê a cor da parede, a tonalidade exata. Então eu realmente me considero uma pessoa bem criativa, bem imaginativa. E aí eu lembro que eu escrevi esse conto, nunca mais resgatei. Também escrevi diário alguma época da minha infância. Mas eu sou uma pessoa bem, digamos que generalista. Eu gosto sempre de testar coisas novas e eu prefiro me arrepender de ter feito do que não fazer. Então, acho que isso me define bem. E quando eu fui crescendo na minha empresa, eu tive uma oportunidade em 2023 de viajar para Irlanda. Foi a primeira viagem que eu fiz pela empresa para fora e foi super legal. Fui para participar de um congresso que não tinha nada a ver com a minha empresa, na verdade. É uma comunidade global que chama One Young World. É muito difícil falar isso para mim em inglês. Mas era um congresso de lideranças jovens que Legal. estavam conectados com impacto social. Então, eu tive todo um processo na empresa, passei, fui, foi super legal. E eu lembro que eu voltei e eu ficava tipo, nossa, como que eu vou criar algum projeto aqui na empresa? Eu preciso criar. E eu fui conversar com o presidente da nossa empresa aqui para Brasil e América Latina e eu compartilhei com ele. Eu falei, nossa, eu fico muito incomodada, que eu não consigo pensar em nada. E ele virou e falou assim: mas você não foi para pensar em alguma coisa, você foi muito para honrar a trajetória que você já construiu até agora, dentro de projetos sociais, que eu já tive alguns contatos também antes do Loba. E você tá pra... Em algum momento isso vai te atravessar, né? Acho que você falou. Quando as coisas são pra acontecer, elas acontecem. E ele me tranquilizou, beleza, meio que me desprendi. E aí, um tempo depois, a Mandy mandou o áudio, né? Que eu falei que foi o podcast, falando pra gente fazer o Loba. Olha. E aí, hoje, eu consigo ver como que um evento que eu fui pra representar a minha empresa, que não tem nada a ver com literatura, não tem nada a ver com o universo de humanidades. Eu trabalhei em uma empresa de engenharia, na verdade.
E isso me conectou, me atravessou e acho que conseguiu, de alguma forma, me ajudar a ter os insumos de como a gente poderia construir o Loba. Então, acho que pensar como que eu poderia tratar a comunicação, como que a gente poderia tratar esse ambiente de comunidade, de estímulo. Então, atravessou, acho que pelo primeiro momento, nessa experiência que eu tive de participar desse congresso de lideranças engajadas em impacto social. E aí, quando eu olho para o meu trabalho, eu trabalho com melhoria de processos, né? Às vezes pode parecer muito utópico o que que é melhoria de processo, mas basicamente sei lá, a gente olha aqui a forma que a gente faz um briefing para um roteiro para o podcast, como que a gente poderia fazer um roteiro melhor. Então, de fato, a gente Sim. vai vendo melhorias no meu trabalho. Uhum. E para isso, eu sinto que eu sempre preciso ter contato com coisas novas para ter ideias novas. Sim. Então, eu sempre vi o Loba muito como essa fonte de criatividade, é uma coisa que me ajudava a treinar e talvez estar mais em contato com esse lado criativo. Eu sempre vi muito impacto positivo nesse meu lado do trabalho CLT. Mas, ao mesmo tempo, no meu trabalho CLT, é uma empresa multinacional, a gente olha muito para processos, para padronização, para compliance. Então, acho que essa estrutura de organização, ela retorna para o Loba. Então, as coisas, elas vão fluindo, Se Que complementam. vão se legal. conectando, exato. E eu sempre tive gestores na minha empresa também, CLT, que mega me apoiavam. Inclusive, a minha gestora atual, ela foi no Loba 1, no festival. Ela nem era minha gestora na época, mas ela foi. Eu fico brincando que ela já estava tentando fazer o processo seletivo lá. Então, de poder ver muito esse apoio também, das pessoas entenderem que, ao invés de olharem e falarem, olha lá, ela tem um projeto, vai competir, ela não vai entregar na empresa, mas acho de conseguirem ver essa interseccionalidade que a gente tem desses dois trabalhos, né? Sim. Uhum. Então, acho que eu falei um pouquinho, né? Nossa, Mas acho que é arrasou. dessa forma que pra mim conecta, sabe? Que Acho que é uma legal. energia que nutre uma outra. Muito Sim. legal. É. E Pra pra você, você? Paula? Eu acho que. Ah, eu vou voltar pra Paula Pode criança, gente. Não voltar. tem A como gente eu adorou não conhecer a voltar. Paula criança. É, eu acho que pra Paula, quando criança, ela tinha uma visão que talvez as coisas elas tinham que ser um pouco excludentes, né? Então, ou era a Paula dos números, ou era a Paula da escrita. Em algum Uhum. momento, acho que pelo próprio processo de prestar o vestibular, a gente tem que, né, forjar uma decisão. E aí eu Sim. decidi pelos números. E por muito tempo, e durante a faculdade de engenharia, eu até colocava, acho que eu me castigava um pouco, no sentido de que, pô, eu já não acho que eu gosto disso, então por que que eu não escolhi bem, sabe? Mas eu me lembro no final também, ao mesmo tempo da faculdade, muito por ter me movido na escrita ao longo e usado a escrita também como um processo de autoanálise, eu fui entendendo que tudo ali que eu tinha aprendido era ferramenta, era Sim. insumo. E que as coisas, na verdade, as nossas escolhas, elas não são excludentes. Tudo depende muito da forma como você olha. Na minha antiga visão, eu via que eu tinha que escolher, eu tinha um rompimento ali. E hoje eu olho, eu falo: "Nossa, eu pude somar", sabe. Sim. Então, ao meu lado, que sempre foi muito fã de literatura, eu pude levar ali uma brincadeira com os números, que começa com uma admiração que eu tenho do meu pai e da minha mãe, que são, cientistas da computação e me ajudavam a fazer os exercícios de matemática, e eu via como eles brincavam com os números. Um exercício de matemática poderia virar uma história, e eles Sim. e cada um escrevia, especialmente eu lembro muito da letra do meu pai, dele dar um exercício de matemática, e parecia que cada exercício de matemática era um jeito diferente de fazer, e eu ficava: "Nossa, que legal, né, a gente pode descobrir um jeito". E aí eu Sim. tentei passar essa mensagem, quando eu fui professora para os meninos, que um exercício de matemática, ele é uma história, ele é uma brincadeira. Vamos desapegar de matemática ser uma ciência exata. Uhum. E eu acho que isso, de alguma forma, foi culminando para mim na saída da faculdade. Quando eu ingresso para ser professora, eu fui entendendo que tudo ali era um grande somatório, né? Minhas escolhas são grandes somatórios, nada se exclui, é uma grande expansão. Sim. Então, assim, hoje eu carrego os números com a mesma alegria, com a mesma honra que eu carrego as palavras, assim. E no sentido de que isso também me forma, e de que esse conhecimento me ajuda a construir as minhas histórias e o livro, assim. E eu acho que isso é legal de ver, porque desenvolve, eu acho que aquilo tanto que eu estava falando, que dói, mas que é importante, que é a nossa autenticidade, né.
que o Loba ajuda tanto a gente a legitimar, que foi esse colchãozinho da autenticidade, assim, acho que a gente Sim. pode até dar esse apelido gostei desse carinhoso, essa Sim. colchoada que ajuda a promover a nossa própria história. Eu acho que até pegando um pouco, prometo fechar a fala depois disso, mas pegando um Fique à pouco um gancho vontade. com a Conceição Evaristo, que escreveu Poncia Vicêncio, a história da Poncia Vicêncio é a história de uma mulher que ela enfrenta a própria solidão, sai da casa dos pais assim que o pai morre, vai viver uma vida dura, porque é uma mulher preta, então ela é uma mulher subalternizada, e ela vai viver um mundo com a dureza das consequências de um mundo pós-escravidão muito recente, mas ela volta e ela descobre que tudo ali, aquilo que ela viveu e todo o grão de areia que ela constitui uma grande engrenagem para ela contribuir nas histórias das pessoas que ela tem, que é o irmão, que é a mãe. Então, Que bonito. quando ela aprende a ler e escrever, ela coloca ali para ela que aquilo ali é uma sabedoria, e essa sabedoria de nada adianta se ela não for compartilhada para ajudar a escrever a história das outras pessoas também. Então, embora ela consiga ser a autora da sua própria história, né, graças a esse aprendizado, ela entende que ela tem que chegar num lugar em que ela tem que compartilhar essa sabedoria. Então, Muito bonito. É muito. tudo isso para Sim. dizer que é importante a gente estar nesses espaços coletivos, é importante a gente entender o peso do nosso grão de areia, que é leve, mas ele ajuda a criar todo um manto de areia, Sim. e que também isso só acontece porque também existem outras mulheres que estão dando tempo delas, que elas têm todo dia, como a Mi, como a Mandy, como a Mari, como a Isa, para oportunizar espaços para que autoras como eu, com suas Sim. dores, delícias e enganos e desenganos com o próprio ofício, possam dizer: nossa, eu vou tentar. E Sim. somar todos os seus conhecimentos, a matemática, as De palavras, de tudo. tudo, toda a sua trajetória. Sim. E é engraçado porque você já responde a minha próxima pergunta, que era exatamente isso que eu ia falar. Se vocês acreditam que existe uma sororidade no mundo literário. E é exatamente isso, né, que vocês estão falando. Se vocês quiserem discorrer a respeito, mas... Eu tenho um caso, e acho que só Então pra vai. complementar, que você começou perguntando o que eu falei sobre que publicar, né? Que eu tenho vontade de Sim. escrever um livro algum dia. Escreva. E aí, eu sinto que cada pessoa que eu tenho contato, desde que a gente colocou o Loba no mundo, é esse grãozinho de areia que cada vez mais me fala, ó, vai lá e escreve. Sim. Mas eu tô meio que numa posição passiva. Eu fico assim, em algum momento vai me atravessar e eu vou pensar no que escrever. Mas ideias tem várias, né? Sabe quando você tá lavando o cabelo, quando você vai dormir e aí a mente não para. E você fica, e se eu escrever sobre isso? Se eu escrever sobre aquilo? Às vezes eu pensei em nomes de livros, mas nunca pensei na história. Que legal. Então, mas eu acho que essa conexão, ela inspira muito. Então, pra mim, ter contato com as autoras da nossa comunidade inspira muito. E eu vejo muito em prática esse lugar de sororidade. Então, eu vou dar 2 exemplos, assim. Um deles é quando a gente estava na Flip, né? Poucos momentos, acho, antes da gente gravar, eu tava até conversando com as meninas que também estavam lá, com as nossas mulheres lobas do projeto, de que a gente fez algumas sessões de autógrafo, né? Então, como que foi a Flip? A gente fez um formulário, recebeu algumas obras que queriam ser vendidas lá na mesa, e aí a gente viu quais autoras iam estar presencialmente, se elas queriam ir em alguns slots para fazer sessão de autógrafo, chamar as pessoas para vender o livro, ter esse contato pessoal. Igual a gente falou, ele é muito rico e foi muito legal, foi muito bonito de Legal. ver. E era engraçado que sempre ficava alguém do Loba junto, né, na mesa. E toda pessoa que chegava, eu normalmente sou a pessoa mais cara de pau, eu falava, ai, bem-vinda aqui ao Loba Festival. É um espaço de fomento, escrita feminina brasileira. A gente tem obras de poesia, de não ficção, de romance. Fazia todo aquele discurso vendedor, Sim. né? Tá decorado até. É, tá decorado, tá decorado. E aí, o que era legal é que, às vezes, sei lá, tipo, eu distraía, eu pegava uma garrafa de água, alguém chegava, a Paula tava lá, ela não vai me deixar mentir. A autora que tava, ela falava, não, então, porque nós aqui do Loba, meu, elas entravam nessa Olha que seara, que elas não legal. estavam preocupadas em virar e falar assim, oi, o meu livro é esse, eu sou essa autora, Não. se você não gosta de poesia, pode ir pro próximo stand. Não, elas começavam falando do coletivo. Nós somos o Loba Sim. Festival, aqui tem essas obras, se eu puder apresentar minha obra. E eu vi por mais de uma vez, às vezes a pessoa falava assim, ah, não gosto muito de poesia. A pessoa, ah, não, mas tem esse romance aqui, que eu dei uma lida, ele fala sobre isso. Então, é muito desse lugar de
elas não estavam sendo pagas, elas estavam lá para poder vender a própria obra, mas o coletivo, fazer as pessoas terem contato com a literatura feminina era mais importante do que elas se reafirmarem mais do que autora em primeiro lugar. E acho que isso fazia com que as pessoas até gostassem, talvez mais, se interessassem mais pela própria obra por ver esse sentimento do coletivo. Então, acho que esse é o primeiro exemplo que, para mim, deixa muito claro, Muito né? bonito. Paulo, se eu estiver mentindo, você pode falar. Não, de Mas eu não tô jeito mentindo. nenhum. É verdade. E aí, o segundo exemplo mais recente é que a gente soltou as semifinalistas do Prêmio Loba essa semana. E aí, a gente manda, né, sempre e-mail para quem passou, para quem não passou. E aí, diversas pessoas respondem, tanto das aprovadas pra dessa fase, quanto de quem não passou. E de quem não passou, acho que é sempre o maior receio, né? Será que alguém vai odiar o nosso projeto, vai falar que desacredita na curadoria, vai falar que nunca mais quer ver o Loba na frente? E muito pelo contrário, a gente via, eu vejo, né? Eu leio muitos e-mails de mulheres agradecendo a oportunidade, falando, eu fiquei muito feliz de ver as lobas que passaram. Eu fiquei muito legal. feliz de ver esse movimento de várias mulheres escrevendo. E, claro, tá tudo bem ficar chateado. Acho que quando você tá numa premiação, você sabe que alguém vai ganhar no final, né? E faz parte desse processo a gente também se chatear. Mas eu sempre vejo muito essa valorização do coletivo. Então, para mim, de fato, vou falar que é 100% do tempo, não. Mas a gente vê movimentos muito constantes de sororidade, de mulheres se apoiando. E eu vivenciei. Eu vejo isso com meus próprios olhos. Acho que diariamente isso é um grande privilégio de ver o quanto que a gente tem potência no nosso país, sabe? E o quanto a gente precisa conhecer ainda. A gente teve mais de 1.000 inscrições esse ano, Que legal. de publicados e não publicados. Imagina Caraca. quantas histórias a gente tem que a gente não tem contato. Se me perguntasse antes do Lobo, eu falo isso com o maior peito aberto, assim. Me falar para nomear 5 autoras brasileiras rápido, contemporâneas, gente, eu tremia, eu não saberia falar. E aí, hoje, eu fico, cara, como que eu perdi tanta narrativa boa? E aí, agora, eu fico fazendo aquele letramento, né? Alguém vai comprar um livro, eu só indico a autora brasileira. É claro que eu ainda leio outras obras, mas eu sempre tento, pelo menos... Tento não, esse é um compromisso que eu realmente faço. Todo mês, pelo menos, uma obra de autora brasileira eu leio, porque é uma forma acho que de efetivamente incentivar. E a sororidade nem sempre ela é declarada, digamos assim. Eu estar Sim. lendo obras de autoras mulheres, para mim, é um tipo de sororidade de eu fomentar esse Com espaço certeza. coletivo também, né? E não só no mundo literário, né? Mas Exato. entre mulheres. Total. Isso é muito bonito, porque Exato. é o que você falou, mostra a potência. É muito legal. Total. Acho que eu vou aproveitar que você puxou o gancho das finalistas. E vamos falar sobre o Loba Festival. Ei, Vai esse acontecer spoiler. agora em dezembro, pra quem não sabe, vai começar dia 12, no meu aniversário. Olha só! E um spoiler, Boa. capítulo Z estará lá. Aê! Elas não me contaram isso antes, gente. Adorei esse spoiler. Surpresa. Muito Mas bom. a gente queria saber, Mi, além do festival, vocês têm alguma outra ambição em realizar? O que vocês tiverem aí guardado dentro de Nossa. vocês, quer jogar pro mundo? Jogar pro mundo pra ver se retorna, né? Vamos ver. Nossa, eu acho que a gente tem muitas ideias. Uhum. E a gente, acho que falando um pouco de estrutura, né? Às vezes as pessoas têm curiosidades, como que é o backstage. Uhum. A gente tem reunião toda semana, umas 2h30. Chega Não, para esse ó. festival de noite na segunda, onde a gente fala sobre as nossas ações. Mas a gente sempre tem uma reunião de negócios, né? Mensal, onde a gente fala o que o Loba quer ser, né? Então, além do festival, além da premiação, a gente pensa, sim, ano que vem, lançar alguns cursos, tanto para autoras quanto para Legal. público leitor. Então, para também fomentar essa questão das autoras se legitimarem enquanto profissionais dentro desse Nossa, ambiente da que literatura. novidade legal. Muito legal. Um spoiler, eu nem validei com a equipe, mas eu sei que elas vão. Em primeira mão. Em primeira mão. Oba! Então, a gente Muito bom. pensa, assim, em ter esses cursos. A gente pensa não, né? A gente já está se mobilizando para que isso efetivamente aconteça. E acredito que um grande desejo para mim, enquanto Loba, e eu não falo nem da marca, mas é a gente conseguir ver o retorno e aumento de vendas de autoras brasileiras. Então, para mim, acho que esse é o jogar para o universo maior, é a gente começar a ver mudanças em pesquisas. E às vezes nem só nas pesquisas que existem, mas a gente tem novas pesquisas que analisem um pouco mais essa questão de literatura mais a fundo. Qual que é o gênero das pessoas, se tem mulheres de grupos minorizados, onde elas residem. Legal. Às vezes é até difícil se você for tentar dar um Google agora. Pode dar, assim. É muito difícil a gente ver pesquisas nesse nível de profundidade de Sim. recorte. Então, cada vez mais que a gente tem mais dados, a gente consegue atuar mais também nesse mercado. Então, a gente também tem intuito ano que vem
de abrir algumas pesquisas para entender melhor como que tá o mercado e quais são as soluções, assim, de produtos que a gente pode trazer, muito olhando sempre esses 2 pilares de comunidade que a gente brinca, né. Não só a comunidade de autoras, mas também comunidade de público leitor, porque, Legal. uma autora, se não tiver leitor, talvez ela esteja perdendo uma oportunidade muito grande de ser uma escritora, que é, de fato, você ter pessoas que vão ser impactadas, né. Então, acho que é muito nesse lugar de fomento que a gente quer também. Então, meu desejo é isso, que a gente tenha aumento de autoras mulheres brasileiras sendo lidas nos próximos anos. Eu Com adoro certeza. que cada vez que alguma de vocês abrir a boca só vem pedrada. É. Que se vocês estivessem anotando, a gente ia sair daqui com um livro pronto já. Nossa, de que tanta coisa delícia, boa. A gente pega a gravação depois. Gente, tem tanta Muito coisa que bom. dá pra falar ainda. Muito bom. Nossa, é muito verdade. Teria que ter um gostoso. segundo episódio pra gente falar de tudo. Mas e você, Paula? Quais são as suas ambições do futuro? Eu acho que assim, materialmente falando, enquanto Paula, eu acho que lançar assim um romance, um livro de ficção maior. Legal. Mas eu acho que também, no sentido de contribuição, e especialmente da comunidade feminina de escritoras, eu acho que meu voto é pela autenticidade. Então, eu desejo que a escrita minha, mas das outras mulheres, carreguem esse meu voto para que seja cada vez mais autêntico e que isso venha por meio do Loba, de outras tantas iniciativas. Então, muito mais inscritas ano que vem no Loba. E eu acho que uma coisa que cabe falar para complementar a fala da Mi nessa questão tanto de sororidade, mas acho que de entendimento do nosso lugar enquanto escritora, é que eu também me inscrevi esse ano e eu não fui selecionada para estar nas semifinalistas. E como a Mi trouxe muito bem, eu acho que tem um momento que você fica frustrado com isso, com a sua própria obra. E eu acho que esse momento é importante de sentir, porque tudo que a gente sente em alguma medida, legítimo. Mas eu acho que é tão importante quanto eu entender que o mover-se, o estar escrevendo e rumo à minha autenticidade é o que pode contribuir para que outras autoras rumem a esse Sim. lugar, né? E que o fato de não ter ido significa que, de novo, naquela linha do pensamento que soma, então tem espaço para que outras pessoas estejam. Então tem que ter esse espaço, assim, é muito importante a consciência de que o Lobo ele tinha que estar com 20 mil mais vezes inscritas, porque a gente precisa dar esse lugar e essa voz, né? Num país que 53% das pessoas, de acordo com a pesquisa Retratos de Isso. livro, né? Da literatura. Retratos da leitura. Da leitura. Isso. 53% se coloca como não leitor, Sim. né? E se a gente for ver de livros inteiros, são 27% de pessoas que leram um livro inteiro nos últimos 3 meses antes da pesquisa. Sim. Então, diminui, né? Sim. Então, Muito é, pouco. é bem importante. Eu acho que meu voto é mais para esse lugar, assim. E legal aprender. Eu acho que é sempre importante também a gente estar nesse lugar de estar sempre aprendendo, assim. A gente tá só começando e que legal e que bom que tem o Loba pra gente continuar, sabe? Há 1 ano atrás eu acho que eu falaria com medo e talvez nem estivesse aqui ou perto de fazer uma conexão como essa, ter essa conversa, vocês estarem me proporcionando esse momento pra falar e muito obrigada por isso. A gente Mas eu acho que agradece. o fato é exatamente de se colocar, sabe? Acho que essa é mais uma prova de que a gente precisa se colocar. Nem todo mundo vai ouvir, nem sempre você vai ocupar o espaço que você quer, mas siga, recolha, vá contribuindo, sabe? Isso é Sim. muito bom. Que Então, muito alguma obrigada. hora o que for pra ser seu vai te atravessar. Exatamente. Saímos Acho com que sem ensinamento. pressa, Esse é o né? ensinamento. Acho que Sim. sem pressa, né? Esse lugar vem. Gente, Exatamente. gostoso. Que conversa boa. Não Realmente. queria acabar. Não vamos. Muito bom. Mas foi muito legal conhecer vocês, gente. Foi muito bonito ouvir vocês falarem da história de vocês. Da história da Loba também, eu não fazia É ideia de lindo. como tinha surgido. Muito legal. E infelizmente a gente tá chegando no fim. Mas a gente queria muito agradecer vocês. Acho que foi um episódio muito especial pra todas nós aqui da mesa. Sim. E Saindo aí, cheia de ensinamentos. Sim. Um novo apelido pro Loba também. Colchãozinho. Colchãozinho. O Eu colchãozinho, amo. nossa, foi muito Gente, bom. Muito bom. Obrigada, viu? A gente agradece muito. Que conversa gostosa. Vocês são
muito legais. E vocês falam muito bem. Então, Viramos fã. viramos fãs. Já éramos, mas agora a gente virou consolidado. E eu tenho certeza que todo mundo que ouvir vai se sentir abraçado, sabe? Porque foi muito amigável, foi uma Muito conversa gostoso. muito gostosa. E conta pra quem tá nos ouvindo, onde é que eles podem encontrar vocês nas redes sociais, como é que eles podem encontrar pra vocês serem amplamente mais conhecidas também. Por Por favor, favor. pode ir Ah. primeiro. Então, gente, como eu já tinha anunciado antes, eu sou bem tímida nas redes sociais, no sentido de que eu não sei fazer marketing nem nada. Então, tem o meu Instagram pessoal, que é o @pscampione, que vocês podem me encontrar, e é o único que ali que eu divulgo mesmo as minhas obras. Inclusive, uma das minhas últimas fotos é eu na Flip com as Ai, que lobas. bonitinho. Mas eu tenho. Enfim, eu acho que esse é o melhor canal, né? Eu tenho tentado e vou tentar buscar outras formas de me conectar, mas nesse momento tô mais focada na escrita do segundo livro. Eu acho que esse é um dos cursos que o Loba podia prover, viu? Como que a gente se comunica Divulgar mais melhor nas seus redes, trabalhos. é um Ah, legal. aprendizado. Legal. Esse tá no legal. forno, hein? Fica Outro assim, spoiler. A gente tá adorando. 2 spoilers já. Mas, gente, muito obrigada pelo convite. Foi pra gente, vendo o rosto aqui da Paula, o sorriso, tenho certeza que também foi muito gostoso estar nesse espaço. Admiro ainda mais o trabalho de vocês, de estarem aqui nessa segunda-feira de noite. Nossa, Mega sim. Muito obrigada, sorridentes, gente. com a cut super boa. Perguntas muito bem feitas também, acho que parabéns pelo trabalho. E vocês podem acompanhar o Loba no @lobafestival ou no nosso site também, lobafestival.com.br, onde a gente sempre passa as informações de quem vai estar no festival esse ano, nos dias 12, 13 e 14 de dezembro, na cidade de São Paulo, no edifício Oswald de Andrade. Em breve a gente solta os horários certinho da programação. Ansiosa. E caso alguém queira também se conectar comigo, é @milenadfs_. Meu Instagram é aberto, às vezes eu falo de literatura, corrida, um pouco de tudo. Mas também, quem quiser trocar um pouco sobre esse ambiente literário, estou super aberta. Muito Muito bom. legal. Queremos todo mundo Mulheres, seguindo. muito obrigada, de verdade. Obrigada pelo preparo com o ambiente, o cuidado, a equipe toda. Vocês são Super. muito incríveis, nos receberam super bem, assim, me senti super à vontade com todo o trabalho. Parabéns, Obrigada. sigam fazendo TCC, mesmo depois de formadas, mas a gente entende que é bastante É. coisa, mas assim, se eu pudesse dar uma colchoada, assim, e dizer, continuem, por favor, o voto é para que vocês Que bom. continuem. Ai, Que bom que obrigada, vocês gente. gostaram. A gente tá Sim. muito feliz mesmo. Foi uma conversa muito gostosa. E foi o que a Mi falou. Vocês estão sorrindo numa segunda-feira. Gente, Exato. eu vou falar Longe que eu de tô casa. sorrindo bastante, porque hoje é meu primeiro dia de férias. Ah. Então, eu tô sorrindo por todo mundo aqui, mas vocês estão aqui com a maior simpatia, a maior alegria. Então, muito obrigada por Obrigada. toda essa conversa. Foi tudo muito especial. Obrigada. Obrigada. Legal. E é isso. Se você que tá ouvindo gostou, segue o Capítulo Z nos tocadores preferidos de vocês. E também vocês podem seguir a gente nas redes sociais para acompanhar tudo. Vocês encontram a gente como @capítulo.z. Se você quiser também mandar sugestões pra gente do que você quer ouvir, fica à vontade. E esse foi o 8º episódio do Recapitulando, o podcast do Capítulo Z. Muito obrigada por nos ouvirem e muito obrigada, meninas. Meninas não, mulheres. Mulher. Muito obrigada, mulheres, por estarem aqui conversando com a gente. Foi tudo muito bom. Eu espero que você esteja até aqui. E um beijo. Até o próximo episódio. Tchauzinho pra lá. Tchau.